eterno e soberano, e tenhamos a sua aprovação agora ao abrirmos a palavra, recapitular esse estudo tão maravilhoso que tem nos ajudado a cada dia a se aprofundar no teu reino. Concede a tua bênção a cada professor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, assim, eu acho que a melhor forma da gente lidar com a lição não é nem alguém dirigindo, somos todos nós dirigindo. Então, assim, essa semana, também por falta de tempo, eu não consegui falar com ninguém para a gente poder coordenar, mas todos nós somos aqui professores de escola sabatina. Então, assim, acho que aqui não precisa de alguém que vá tocando bumbo. Acho que a gente vai comentando, a gente vai discutindo, a gente vai repassando aquilo que todos nós estudamos essa semana. E, na verdade, ao longo do trimestre, né? E aí? Queria ver com vocês aí que conclusão vocês chegaram com a conclusão da lição, né? A gente tem estudado Daniel aí há 12 semanas, 13 semanas. Que conclusão vocês chegaram aí dessa lição? O Miguel precisa se levantar. Pode falar. Manda bala aí. Já tá no máximo. Quem fala? Fala aí, Augusto. Você começou, Augusto? Tá, eu percebi no estudo da lição toda do trimestre que Deus preservou o seu povo, apesar de toda a dificuldade, ele provou que ele era Deus e que ele vai vir nos buscar. Vai vir reinar. Esse é o resumão. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Tem uma questão também que quando se fala, né, lá em Daniel, que se levantará Miguel e tal, na verdade, vem logo em seguida falando que vai ocorrer um período de angústia como nunca antes, né? E a gente tem que usar essa passagem como um ensinamento para a gente, né? Assim, a nossa esperança está associada a um momento de angústia que vai nos separar da nossa definitiva redenção, né? Da nossa salvação. E a gente tem que entender que essa pequena angústia que a gente vive hoje, né, talvez seja uma pequena fração do que pode acontecer no futuro, né? Mas essa lição marcou bastante essa questão da condução de Deus, né? Deus, ele está presente em toda a história, né? Ele não jogou, como alguns pensam, o homem aqui e deixou a sua própria sorte, né? Ele intervém, ele monitora, né? Ele alerta, ele tenta corrigir, né? E num equilíbrio muito tênue do respeito ao livre-arbítrio, né? Então, a complexidade do plano da salvação está talvez nesse fato, né, de você ter um Deus muito poderoso. Inclusive, falei recentemente, acho que a minha sogra estava no telefone, uma frase que eu ouvi no outro dia, mas falando que se Deus quisesse realmente acabar com Satanás, assim, brigar, não teria nem luta, né? Então, na verdade, ele se limita porque ele precisa que o universo testemunhe, né, a consequência do pecado, né, que se possa cumprir de forma mais ampla o seu plano de salvação em aspectos que muitas vezes a gente não compreende, né, ou não analisa de forma tão profunda, né? Então, mas a gente pode ter a certeza de que ele está no controle de todas as coisas, que ele vai dar a carga que a gente vai poder suportar, que ele é fiel e que ele não falha. Então, o que ele prometeu vai acontecer. Não, verdade. E eu gosto muito, bom, do livro do Daniel como um todo, mas do capítulo 12 eu gosto muito do capítulo 12, cara, porque assim, ele fecha com chave de ouro, né? Deus, ele inicia o capítulo 12 dizendo assim, gente, olha só, quando chegar no tempo do fim, vai ter uma perseguição, mas eu vou me levantar para salvar vocês.
eu vou me levantar para salvar todo aquele que está inscrito no livro. Ou seja, aparece aí a figura do julgamento, né? Só que não mais como no capítulo 7, onde a gente tem ali o julgamento sendo estando acontecendo. Agora não, agora é a definição dele, né? Agora é assim, olha, eu estou indo e vou salvar você. Vou salvar quem? Aquele que já está inscrito no livro. Né? Que livro? Aqui é o livro da vida. Né? Inscrever-se no livro é o livro da vida. Como a Gisele falou, né, que alguém ganhou brinde aí por causa disso, existem dois tipos de livro no céu, né? O livro da vida e o das ações humanas. Né? Então, assim... Hã? Não, quem falou isso não foi Gisele, foi o Loan que usou. Não. Quem sabe o que a Gisele falou ontem vai ganhar um brinde do Luciano. Exatamente. Então, a Gisele falou no dia anterior sobre o livro da vida e o livro das ações humanas. É isso que eu quis dizer. Fala aí, Vida. Vi também. Foi um cara. Foi um cara lá do Rio. A gente E ele ainda reclamou. Ele reclamou lá. Pois é, ganhou e Dizendo reclamou. que ele tinha sido o primeiro. Eu falei, aí, não. Esse foi o outro. Não foi o que é outro brinde? Não. Não, quem ganhou foi o mineiro do Rio, Mas o outro que perdeu reclamou. Aí eu corrigi ele, dizendo que ele entendeu errado a pergunta. Para ele ver o vídeo de novo. Tem que cortar essa parte. Mas aí, enfim, o que eu quero dizer é assim, cara, Deus, ele se levanta para nos salvar. Né? A gente tá vendo agora que a gente está muito perto do fim. Como disse, eu estava conversando com o Petros, né, aquele missionário lá do Egito, no sábado passado, e ele falou uma coisa muito, muito interessante. Cara, esse coronavírus é só mais uma peça do dominó que derrubou, que já começou a derrubar a seguinte, que já derrubou a outra. A gente está num mundo diferente e a gente está caminhando. Em 2 dias, ou melhor, em 2 dias, num estalo, a gente deixou de poder sair de casa, o comércio todo teve que fechar, entendeu? De uma coisa que começou do outro lado do mundo, né? Exatamente. Lá dentro. Exatamente. Então, assim, mais do que nunca, comprova o que Ellen White fala. Os últimos acontecimentos serão rápidos. E a gente... Luciano. Oi. Luciano, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Essa questão aí que a gente está vivendo aí do... Chamada, você tá com uma cara de intelectual, ó. É só a cara mesmo. Essa questão aí que a gente está vivendo aí do coronavírus, pegando um gancho no que o Luciano está falando aí, eu estava me lembrando daquele hino, acho que é 128, né? Que diz assim, o mercado vazio, o trabalho termina, tráfego nas ruas, o barulho já cessou. É isso aí. E o coro do hino diz, né? O rei vem vindo, o rei vem vindo. Exatamente isso que está acontecendo, gente. Entendeu? É isso aí. Então, assim, Miguel se levanta e é engraçado, eu peguei para consultar o livro do Marvin Maxwell, né? Mervyn Maxwell, é esse aqui, esse famosinho aqui. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele compara aquilo que está escrito em Mateus 24 com o que está escrito em Daniel 12. Né? Mais um merchan. Mais um merchan. Aí ele fala o seguinte, que em Mateus 24, Jesus fala da tribulação, mas ele fala da tribulação que acontece dentro dos 1260 anos, né? Que é exatamente inversa à tribulação dos últimos dias. Porque enquanto na tribulação durante os 1260 anos o verso termina e vos matarão, terão uma tribulação, e vos matarão, aqui não. Aqui fala, vocês passarão, haverá tempo de angústia qual nunca houve até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Então, essa tribulação é diferente daquela que aconteceu durante os 1260 anos, porque nesse momento Miguel já levanta para caminhar para buscar a gente, né? Então, assim,
Esse é um ponto aí. Pastor, só ouve, né? Tem que ouvir na multidão dos sábios há bons conselhos. Eu li uma certa vez a revista Veja, eu acho que foi em 2003, por aí. E ali saiu um artigo falando das denominações. As denominações que estavam crescendo e aquelas que estavam atrofiando ou estagnando, né? E eu achei bem interessante quando citou ali as denominações. Eu estou no cantinho aqui porque o celular está carregando na parede. Veio citando ali as denominações tradicionais, como a nossa, inclusive a Igreja Adventista estava sendo citada. Aquelas que não são tradicionais, muitas crescem assim espantosamente, né? Elas têm um boom. Só que quando a pessoa chega ali com 4 anos, 5 anos, ela começa a ficar cansada, porque não há uma base sólida, não há uma doutrina sólida. E a própria revista lhe citou que nas igrejas tradicionais já prezam por essa solidificação. E a Igreja Adventista era uma que estava ali no alto do patamar, né? A pessoa, então, chega um momento que esse é o momento da gente chegar com o livro de Daniel, chegar com as profecias, chegar com o Apocalipse, para uma pessoa dessa que está em outra denominação, que às vezes a gente fica perguntando como é que a gente vai chegar para uma pessoa dessa, que ela já tem a sua religião, mas muitas delas, quando ela já tem um tempo ali, o coração dela está mais aberto, mais pendente a receber alguma coisa sólida, porque ela começa a ver ali que não tem, principalmente se ela já tem um estudo, se ela tem uma visão maior de vida, né? Se ela estudou, ela começa a ver um outro horizonte, ela tem necessidade, então, de ter algo melhor, mais significativo. E é nessa hora que a gente pode entender, se você conhece alguém aí que tem muito tempo de uma outra denominação, pode ser que ela se enquadre nessa estatística, às vezes, de estar com o coração aberto para receber alguma coisa nova. E nós temos isso no livro de Daniel, é um livro fantástico para estudo, não tem igual, e aqui nós aprendemos muita coisa, aprendemos sobre reis que tiveram que quebrar o seu orgulho, né? Nabucodonosor. A gente aprendeu a quebrar a humildade, nosso eu. Muitas vezes achamos que somos o tal porque tem alguma posição, porque tem algum recurso. E nessa lição nós aprendemos que precisamos nos humilhar. E finaliza aqui com essa chave de ouro, falando, quer dizer, tem um início, meio e fim. O ensinamento bíblico, doutrinário da Igreja Adventista, ela te mostra o cenário da história, vem para o presente, futuro, ela mostra o início e o fim. A nossa esperança termina aqui, com a ressurreição. Se porventura alguém vier passar pela morte, tem a esperança da ressurreição. Fala dos registros, livro dos registros. Olha que coisa fantástica, existe um registro para tudo. Isso serve para nos chamar a atenção pelo cuidado que Deus tem em cada detalhe da vida. E nós precisamos também ter esse devido cuidado. E Deus nunca perde o controle de nada. Ele sempre vai estar no controle de tudo. Amém? Amém. Agora diz um sermão. E aí eu queria lançar a pergunta aqui. A pergunta que está justa. Eu não sou de ficar seguindo dia de lição, mas eu gostei da pergunta que tem na parte de quarta-feira. Valendo o brinde? Valendo o brinde. Mas, Luciano, você já pulou domingo, pulou segunda e terça? Não, pulei não. Aqui. Ó, já falamos de Miguel, já falamos do livro, já falamos da ressurreição. Pulei o quê? Não, estamos falando da questão assim, de como a Bíblia é densa, né? Como você, num trecho muito pequeno, você pode extrair muito conhecimento. E aí, está falando aqui sobre a questão do verbo levantar, que Miguel se levanta. Boa. A conotação que isso tem, né? Eu vou até pegar aqui da lição, ler rapidamente.
para a gente recapitular, né? Assim, dois aspectos importantes da obra de Miguel podem ser inferidos a partir do verbo levantar, né? Para descrever sua ação. Primeiramente, esse verbo evoca o surgimento de reis para conquistar e governar. O verbo também, primariamente, tem uma conotação militar. Isso mostra que Miguel atuou como um líder militar que protege seu povo e conduz de maneira especial durante os últimos estágios do grande conflito. Em segundo lugar, o verbo levantar também indica um cenário de juízo. Miguel se levanta para agir como um advogado no tribunal celestial. Como filho do homem, ele vem perante os anciãos de dias para representar o seu povo, o povo de Deus, durante o juízo investigativo. Portanto, o ato de Miguel se levantar ou ascender nos lembra dos aspectos militares e judiciais de sua obra. Em outras palavras, ele está investido com o poder de derrotar os inimigos de Deus e com autoridade para representar o seu povo no tribunal celestial. Boa. Esse trecho da lição é espetacular. Não, sem dúvida, boa observação. E é engraçado que o pastor Elias, né, falou hoje, né, para quem não viu, né, veja o autor da lição falando dentro do ES. Pede brinde para ele também. Né? O brinde de hoje é ver o autor da lição passar a lição para a gente no nosso canal. Então, o pastor Elias falou exatamente isso, né? Ele falou que em todos os capítulos de Daniel, eu nunca tinha reparado isso. Sempre começa no ano de tal rei, sempre começa citando um rei. Capítulo 12 não é diferente. Ele cita o rei, só que dessa vez é o rei da pedra, né? É o rei da pedra, é o rei do filho, é o filho do homem, é o sumo sacerdote do capítulo 8 e 9, né? É o Miguel que vem, né? É ele que se levanta, é ele que guerreia, né? É ele que vem. Excelente observação, Augusto. Ele que vem como rei, mas vem como general, mas também vem como sumo sacerdote, né? Vem como nosso advogado. Exato. E o legal dessa questão aí, né, do juízo, né, que está bem explícito aí no livro de Daniel, é que Jesus ele cumpre as duas funções, né, no juízo, de advogado e de juiz, né? Ele será advogado para aqueles que serão salvos, né, para os justos, e será juiz para aqueles que serão condenados, que no caso são os, né? Então é interessante Jesus no julgamento, né? Ele é advogado ao mesmo tempo. É verdade. E assim, o capítulo 12, se você for prestar atenção, como o Augusto falou, né, num curto espaço de tempo, num curto volume de versos, a gente encontra muita informação. E se a gente for analisar o capítulo 12, a gente vai ver que tudo que a gente leu e estudou no capítulo 7, no capítulo 2, no capítulo 8, 9, a gente vai encontrar também no capítulo 12, por mais que ele faça parte do bloco da mesma visão do 10 e do 11, né? E a gente viu aqui o quão importante é o livro de Daniel, porque trata dessas profecias de tempo para nos revelar o que vai acontecer, o que aconteceu, né? O que está acontecendo. E aí vem essa pergunta do capítulo 4, da quarta-feira, que me inculcou. Se ele é tão importante, cara, por que o livro de Daniel devia ser selado até o tempo do fim? E você vê, né, que o próprio Daniel, ele não teve conhecimento de tudo. Exato. Na época apostólica também, o próprio Paulo ali, ele tinha a convicção de que a mensagem não era para aquela época, essa mensagem que nós pregamos hoje, né? Seria uma mensagem para o futuro. E diante dos acontecimentos que nós vimos descrito aqui, nesse calendário todo de data, e não tem como duvidar que é o momento presente, é o momento que nós estamos vivendo. Uhum. O tempo do fim já começou, isso. A igreja do passado não poderia ter essa convicção, porque ainda não havia cumprido essa parte da revelação de Daniel. Não, exato. Assim, parte da revelação de Daniel, né, aquela parte inicial, aquela parte introdutória, as pessoas conheceram até porque o próprio livro de Daniel revelou, né, que o urso era Medo-Pérsia, que a cabeça de ouro era Babilônia, né? No capítulo 11 ficou claro a Grécia, os reis da Medo-Pérsia. Então, foi muito simples para os judeus da época do período intertestamentário ali reconhecer Alexandre o Grande
como o cumprimento das profecias de Daniel, por exemplo, né? Reconhecer o tempo da vinda de Cristo. Jesus ele fala, né? Chegou o tempo. Quando ele fala nos Evangelhos, chegou o tempo, né? Ele está se referindo ao tempo que é especificado em Daniel 7, né? Mas por que será que o resto do livro foi selado? Cara, Jesus responde isso, né? Volto a dizer uma coisa que a gente já conversou aqui em outros momentos, né? O livro de Daniel, o livro do Apocalipse, não é um livro para a gente conhecer o futuro, né? Mas é para a gente reconhecer que Deus tem um controle da história. E num dado momento nos Evangelhos, Jesus vira e fala: eu estou falando isso aqui para você, para que quando aconteça, vocês reconheçam que eu sou. Verdade. Então, assim, Deus ele revelou para a gente no livro de Daniel coisas para que quando acontecesse a gente reconhecesse que ele é, né? Tanto é que esse próprio livro é selado aqui, quando a gente vai no Apocalipse 10, ele é aberto, né? O livrinho que é desselado, digamos assim, e que João come, é doce na boca e amargo no estômago, é o livro de Daniel. São as profecias de Daniel, né? E agora ele chega aqui e começa a partir do capítulo do verso 7, né? Depois a gente vai ver aqui onde ele é selado, mas ele começa a revelar períodos de tempo em que é citado apenas aqui, né? Esse G aí é o pastor Gilson? Deve ter caído e voltado. Já estou voltando já. Ah, beleza. E aí... É que eu estou pesquisando um negócio aqui. Não, beleza, pastor, tranquilo. E aí, a gente começa a ver aqui, isso aqui é importante a gente citar, né? Ouvi um homem vestido de linho, verso 7, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Cara, é a mesma cena do Apocalipse. É a mesma cena de levantar a mão e jurar por aquele que vive pelos séculos dos séculos, né? É a mesma cena. E aí ele vem aqui, aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? E quando se acabar a destruição do seu povo, do povo santo, essas coisas então se cumprirão. Esses dias eu estava falando para minhas filhas. Às vezes, a gente já está faltando 10 minutos aqui. Eu vou mandar outro link. Já vi que a gente vai estender um pouco mais. Mas a gente pode se estender. Uma reunião da escola foi mais. Não, tranquilo. É que eu não queria por causa da gravação, entendeu? Para ficar lá. Mas vamos lá. Aquilo que é emprestado não é nosso e a gente tem que lidar com isso melhor. Hoje, a gente vive num tempo que está emprestado. O tempo que a gente vive está emprestado. Jesus falou o seguinte, cara, quando acabar a perseguição e destruição do seu povo, ou seja, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, Miguel vai se levantar. Vai se levantar e logo em seguida é a ressurreição. Gente, já tem mais de 200 anos. Entendeu? Então, assim, tudo bem que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, mas a gente vive num tempo emprestado. E a gente precisa aproveitar coisas como o coronavírus para estar mais perto de Deus e para buscar mais o Espírito Santo. Né? Sem o Espírito Santo, a gente não vai terminar a obra. Né? A gente está em casa. Tudo bem, uns estão trabalhando para caramba porque precisam gravar videoaula ou precisam fazer várias reuniões o dia inteiro. Mas, cara, por mais que a gente esteja em casa trabalhando pra caramba, a gente consegue acordar mais cedo, porque a gente não precisa mais pegar... tudo bem, Chile nunca pega trânsito, né? Mas enfim. Não pega sim, agora a gente trabalha no Rio. Mas... Não pego mesmo. Eu saio bem cedo. Pois é, mas esse cedo que a gente sai, a gente pode aproveitar para acordar mais cedo em casa e estudar a palavra de Deus e buscar o Espírito Santo. Né? Sim. E a gente só vai...
o dia fica mais proveitoso. Sem dúvida. Cara, durante essas quase 2 semanas que eu estou trabalhando em casa direto, muito mesmo, o dia que foi mais proveitoso foi o dia que eu acordei 4h30 da manhã, do nada, e eu falei, cara, não, eu vou orar, eu vou ler. E eu passei 2 horas com Deus ali, orando, lendo, estudando, e foi uma bênção. E assim, a gente precisa disso, os nossos filhos precisam disso, né? Porque só assim a gente vai conseguir ter a promessa que Daniel recebeu, né? O verso 13 para mim é fantástico, né? Tu, porém, segue teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus não só se conteve, ou melhor, Deus não se conteve em dizer para Daniel que ele era muito amado, mas ainda afirmou, meu filho, olha só, segura a onda aí que você vai ressuscitar. Imagina você ouvir da boca de Deus, da boca do anjo, da boca de um ser celestial, olha, a sua salvação é garantida, tá certa. Salva. Né? Mas não é mérito de Daniel, é mérito de Miguel. Mas o fato de Daniel ter buscado incessantemente Deus em oração ao longo de toda a sua vida, né, Deus o honrou dessa forma. Né? O que eu percebi em Daniel, quer dizer, todo mundo conhece a história de Daniel desde que é pequeno, na escolinha, né? Daniel foi fiel. Essa fidelidade dele, sabedoria, e dele e na juventude, jovem, né? Sim. Essa desculpa de hoje dizer, é porque é jovem, fica mais vulnerável. A gente olha a história de Daniel, nossa, que vida poderosa, Sim. né? Sim. E eu quero aproveitar. Fala, Cristiano. Luciano, pegando tudo isso que está acontecendo, esse problema que nós estamos vivendo aí, questão do coronavírus, e esse tempo que você falou que nós estamos tendo dentro de casa, né? Por conta de não ter que sair, que é o momento de buscarmos mais a Deus em oração, buscar o Espírito Santo. Eu peguei aqui um trecho da Bíblia, aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, que é um texto bastante conhecido, em especial o texto do versículo 14, mas eu vou ler aqui o verso 13, que é exatamente essa questão que você falou, de nós estarmos dentro de casa, né, vivendo esse período de pandemia que está assolando o mundo, infelizmente, e esse é o momento de nós orarmos, buscar a Deus. Olha o que diz aqui o verso, só rapidinho. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, e aí o verso 14, né, que é o verso conhecido. Se o meu povo, pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora lê o 15. Exato. Leu 15? Tá. Agora estão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. É o momento que nós estamos vivendo. Então, isso é buscar a Deus, é buscar o poder do Espírito Santo, né? Porque o fim está próximo. E aí a gente volta para o livro do capítulo 12, que está falando exatamente, né, do fim. Vai chegar esse momento de que Miguel vai se levantar, vai erguer os braços para o céu. E esse se levantar, esse erguer os braços para o céu é o símbolo de vitória, né? Na Bíblia, erguer os braços para o céu é símbolo de vitória. A gente lembra lá da batalha do povo de Israel contra os amalequitas. Enquanto Moisés estava com os estendidos para os céus, o povo de Deus vencia. E quando os braços cansavam e ele arriava os braços, o povo era derrotado. Então, chegou o momento de nós erguermos os braços para os céus e clamar a Deus
porque aí Miguel vai se levantar realmente e vai nos dar a vitória. Sem dúvida. Sem Amém. dúvida. Pastor, você estava pesquisando uma coisa aí, achou? Para compartilhar com a Não, eu gente? só estava tentando lembrar aqui o cientista que leu o livro de Daniel. Isaac Newton. Lia. Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. Ele era físico matemático. Físico. O cara era fera. Mas Mas escreveu mais sobre o mas Apocalipse e interessante que Daniel do que... ele escreveu mais sobre temas teológicos do que propriamente sobre ciência. Exatamente. E Isso. E é engraçado que Newton, baseado num texto de, eu não sei se de Abacuque ou de Amós, agora, não, de Abacuque ou Sofonias, que fala nesse texto de carros indo como relâmpago. Eu já vi esse texto. Aí o cara da Revolução Francesa, o Voltaire, né? Voltaire disse que ele era louco, né? Comentando sobre a fala de Isaac Newton, que falou que Newton, baseado nesse texto de Sofonias, eu acho, ou Abacuque, ele falou que poderíamos ter carros que chegariam a 80 km por hora, baseado nesse texto da Bíblia. E aí Voltaire vira e fala assim, como pode a mente de um homem tão inteligente, coisas extraordinárias, né? Os devaneios de um homem, chegaram os devaneios de um homem por causa de um livro de capa preta. O que aconteceu? Quem estava certo? Newton ou Voltaire? E outro? Voltaire, aconteceu um fato interessante. Mas assim, o pastor voltando, ele fala do Voltaire. Mas inclusive uma curiosidade, Voltaire. Não sei se era isso que o pastor ia falar, mas acho que não. Voltaire, no final da vida dele, o que aconteceu? Quem estava certo era Newton, não era ele. Estava errado. E no final, a casa de Voltaire virou a sede da Sociedade Bíblica Francesa. Então, assim... E ele era um da Bíblia, né? Ele era um ateu. Todos eles eram. É um inimigo ferrenho da Bíblia. Sim. Todos os matemáticos eram ateus no início. Não, todos não, pô. Newton não era, Galileu não era. Os clássicos não. Newton não era, Galileu não era, Pascal não era. Não, no iniciozinho era assim. Não era. Nicolau Copérnico. Galileu nunca foi, pô. Claro que não. Sei lá, pelo que eu ouvi lá do então o professor falou errado. Tinha vários aí, Copérnico, Blaise Pascal, um monte aí. Eles eram vegetarianos, tá? Tá vendo? Mas Louis Pasteur. Aí, eu sei que a lição não é essa agora, mas essa é uma das teses, né, da briga do Rei do Norte e Rei do Sul no final dos tempos, né? Que no fundo vai ser o catolicismo, né, o cristianismo falsificado, né, revestido de paganismo, ou o paganismo revestido de cristianismo, contra o ateísmo, né? Essa é uma das teses ali, especialmente em relação aos versos 40 a 45 do capítulo 11, né? Mas, enfim, já que o pastor ainda não está chegando aí, mas espero, né? Deu um perdido na gente, mas tá bom. O pastor exatamente. Luciano, o pastor abandonou as ovelhas. Pois é. Então, assim, mas eu quero lançar para vocês. Voltaire não vai voltar. O que foi? Voltaire não vai voltar. Mas eu quero lançar para vocês o seguinte: a gente não pode sair daqui sem responder isso, cara. Cara, o que são os 1.290 dias e os 1.335 dias? Essa eu lanço aqui para vocês. Isso aí é fácil, faz uma pergunta mais difícil. Então responde aí. Responde aí para dar um brinde para quem vê esse vídeo aqui.
Repete aí a pergunta, que eu respondo pra tu. Repete aí a pergunta. Cara, o que são os como a gente interpreta os 1.290 e os 1.335 dias de Daniel? Muito fácil. 1.290 anos e 1.335 anos. Pronto. Respondeu. Acabou, é só Mereço meu isso? brinde. Simples. Não, Falar a verdade, até eu fiquei meio confuso nessa pergunta. Vai ser muito objetivo. Assim. Você pergunta para um cara da exata e vai te responder de forma exata. Então, responde aí, pô, de forma exata. Não. Olha só. Só Matemática tem exatas nunca vai aqui. ser exata. Matemática não é exata. Isso é mentira. Para falar a verdade, até eu fiquei meio confuso, cara. Porque ele fala 1.290, ele fala em comparação a 1.260 anos. Uhum. E aí, esclarece pra gente aí. Que realmente eu fiquei meio confuso. Então, mais alguém aí, Augusto? Cure. Cara, olha só. A perseguição do povo santo é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? A gente já conhece esse período de tempo perfeitamente, são os 1.260 dias ou 1.260 anos, que começa exatamente em 538 e termina em 1798, quando a França, né, os exércitos de Napoleão invadem o Vaticano, prendem o Papa, tiram o poder político, não o poder eclesiástico, o poder político do Vaticano. Em 538, o que aconteceu? Justiniano, que já tinha assinado, na verdade, o seu código legislativo uns 2 anos antes, né, 2, 3 anos antes, uma coisa assim. E dentro desse código, né, o Código de Justiniano, ele estabelece que o bispo de Roma ele tinha poder civil e eclesiástico para, inclusive, perseguir aqueles que a igreja considerava hereges. Tá? Mas, apesar dele ter escrito 2, 3 anos antes, isso só começou a valer em 538. Por quê? Porque em 538 eles conseguem, Justiniano consegue libertar Roma dos povos bárbaros. Né? Consegue libertar Roma acho que dos ostrogodos, se eu não me engano, que eram povos que defendiam... Que foi a última tribo, né, que o Império Romano exterminou. Exatamente. Só que, o que acontece... E aí, a partir daí, começam as perseguições. Tá? Por isso que esse período é o período da abominação desoladora. Né? Além disso tudo, é o período da abominação desoladora porque a igreja ela tira o ministério de intercessão de Cristo e transfere isso para o padre, transfere isso para os santos, transfere isso para Maria. Né? Então, interrompendo o sacrifício diário. Exatamente. Tira o sacrifício diário e a intercessão, o ministério de intercessão de Cristo, a doutrina do santuário, essa é a verdade. Aliás, a doutrina do santuário é a única doutrina que diferencia a gente de qualquer outra denominação cristã. Né? Não é o sábado, não é o dízimo, não é o estado do homem da morte, é a doutrina do santuário. E não é a tua, né? Exatamente. Essa é a verdade presente aí, né? Mas o que acontece 30 anos... Você falou o quê? Imortalidade da alma? Porque é de algum de outro, mas o que diz assim, de todos. Porque de algum pode ser imortalidade, de outro. Outras denominações também creem na mortalidade da alma, né? Outras denominações também creem nisso. O que diferencia de todos. Exato. Agora, o que diferencia de todos, aí o santuário. Exatamente. Só que o que acontece 30 anos antes, né? Ou seja, em 508? Em 508, Clovis se converte. Clovis era o rei dos francos. Essa conversão de Clovis ao cristianismo, né, um rei pagão ao cristianismo,
se compara inclusive à conversão de Constantino, tá? É como se fosse o novo Constantino. E o que acontece quando ele se converte? Ele disponibiliza para a Igreja Romana os seus exércitos. Entendeu? Então, nesse momento, de certa forma, começa o tempo do poderio romano, mesmo antes da perseguição. Entendeu? Entendi. Por isso Hoje o ele fala exército dos de Clóvis 1290 dias. O que foi, Gabriel? Hoje o exército de Clóvis é da Suíça. É, né? Então, assim, isso fica disponibilizado para a Igreja Romana, né? E o Papa passa a ter poder, tanto é que quando Clóvis se converte, é a partir daí que começam a cair os 3 chifres diante do chifre pequeno. É a partir de 508, tá? Porque Clóvis vai lá e, se não me engano, derrota os visigodos. Depois vem os Érulos, os ostrogodos, eu não me lembro agora quais são as 3 tribos, mas é a partir de 508. E aí, o que acontece? O anjo vira para Daniel e fala assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Né? 1290 dias começa a dar o poder de fogo para a Igreja Romana, através de um rei francês. Uhum. No final dos 1290, e que também coincide com o final dos 1260, também é um rei francês que tira esse poder. Né? Só que a bem-aventurança vem exatamente para um pouco mais na frente, 45 anos na frente. Que vai chegar quando? Que vai chegar exatamente ali na época em que a mensagem de Guilherme Miller, a mensagem da volta de Cristo, entre aspas, ela é pregada com mais ímpeto. Né? Guilherme Miller, se não me engano, começa a pregar isso na década de 30, né? 1830. Mas a mensagem só começa a ser, assim, digamos assim, martelada, né? com mais vigor no último ano, que é exatamente 1843, que é quando termina os 1335 dias. Ele começa a estudar mais ou menos ali por volta de 1122. Isso. Aí vai crescendo com o tempo. Eu acho que com 8 anos depois é que vem o primeiro sermão dele, se eu não me engano. Isso mesmo. Tá? Então, assim, e por isso tem essa bem-aventurança, né? É o gostinho de mel na boca, né? Exatamente esse é o momento, entendeu? Então, por isso esse tempo é importante, né? Por isso esse momento é destacado no livro de Daniel, né? E aí vem o final do livro de Daniel, né? Que eu já falei aqui, que é a promessa de Deus para ele, né? Vai, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, mas no fim dos dias te levantarás para receber a sua herança. Não tinha jeito melhor de terminar esse livro, né? Daniel, que começa o livro sendo levado para o exílio com 18 anos, agora ele tem os seus 90 e poucos anos, talvez. E eu diria que ele é como Moisés, né? Moisés, olha o pastor aí. Voltei. Ai, eu Voltei. É que o Vitor também agora está todo mundo no Zoom. Os adolescentes estavam entrando ali, estava mostrando para ele como é que é. Ah, beleza. Mas aí, Daniel, ele começa o livro, né? Falando do exílio, que ele estava sendo exilado, ele foi retirado do seu povo, ele foi retirado da sua terra, né? E no final do capítulo, o que acontece? Deus dá a promessa para ele: olha, Daniel, você não vai voltar para sua terra, não. Mas você vai receber a sua herança na nova terra. Você não volta para Jerusalém,
mas você vai estar na Nova Jerusalém, eu te garanto, porque tu és muito amado e eu te garanto isso. Pode descansar em paz, porque no fim dos dias você vai receber a sua herança. Né? É bem como Moisés. Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, mas Deus fez melhor do que Moisés esperava. Ele entrou na Terra Prometida, né? Na nova Terra Prometida, não em Canaã, mas na nova Canaã. E assim foi com Daniel. Daniel termina o livro sendo abençoado com essa promessa aí de Deus. E o título fala do pós-estrelas, não é? Sim. Quem são essas estrelas? Boa! Salve. Quem, Gabriel? Os salvos. É isso aí, garoto. As estrelas são aqueles que perseveraram, aqueles que vão perseverar até o fim. Porque no meio dessa caminhada, dessa jornada, muitos ficam pelo caminho. Muitos desistem. E aqueles que não desistiram, que perseveraram até o fim, são as estrelas que vão brilhar. Amém? Amém. Amém. E o Voltaire, voltando ali ao Voltaire... E voltei. Ele dizia que a Bíblia a Bíblia se acabaria em 100 anos, 200 anos, não se ouviria mais a história da Bíblia. Ele se foi e coisa assim de 100, 200 anos depois sei que demorou um tempo, foi feito um museu da Bíblia na casa dele. Não um museu, mas a editora Sociedade Bíblica. A Bíblia foi feita na casa desse indivíduo. Né? Você vê como é que é a vida, como que dá a volta. Será que ele vai ter oportunidade de saber disso? Pois é. Talvez. Me parece justo que ele saiba, né? Talvez. Bom, é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Que nós sejamos fiéis como Daniel e seus companheiros foram, né? Que com isso nós estejamos preparados para quando ele vier nos levar para vivermos eternamente lá. Aí o pastor estava falando aí, muitos vão ficando pelo meio do caminho. Aí, durante essa semana, eu estava pensando nessa frase aí. Falei, puxa, quando a gente está fazendo faculdade, muitos vão ficando pelo caminho. Na minha turma, nós começamos com 60. Se formaram só 2, eu e um rapaz, porque o pessoal ia deixando no meio do caminho. Também, aí eu filha, lembrei que você falou, eu fiquei me lembrando dessa situação na minha vida. Não, verdade. Quando começa a chegar nos integrais, derivadas, cálculo 2. Não, o que mais reprova é cálculo 1, cálculo numérico. Quase que eu não saio da faculdade por causa de cálculo 1. Não, eu fiz 4 cálculos. Meu Deus do céu. É muito amor. É isso aí, gente. Gisele, você que falou pouco hoje, ora pra gente. Oi? Você que falou pouco hoje, ora pra gente. Então, só antes de orar, só comentar aqui que às vezes a gente olha a história de Daniel e a gente coloca ele num patamar quase inalcançável, pensando que, nossa, como ele viveu coisas grandiosas, né? E como ele tinha uma comunhão extrema com Deus, é impossível conseguir ter uma comunhão dessa quando não é. Na verdade, se a gente passar a observar a Deus como um amigo, o amigo a gente quer estar falando o tempo todo, a gente quer ouvir, a gente quer que ele participe da vida e quer participar da vida dele. Então, se a gente passar a olhar para Deus dessa forma, a gente também vai ter uma comunhão e Deus vai revelar coisas incríveis para nós. Se a gente pensar que nós podemos ser a última geração, olha que responsabilidade. Com certeza. Então, assim, a nossa história também é grande, entendeu? A questão é a gente precisa ter comunhão. Esse é o segredo de tudo. E Daniel, a nossa história também está sendo escrita, né? Exatamente. A gente está passando por um acontecimento agora singular na história da humanidade, né? A gente está vivendo a história assim, e testemunhando coisas assim que gerações inteiras passaram e não tiveram nada
para poder destacar, né? E a gente agora está presenciando eventos realmente grandiosos. E Se você Daniel tivesse também... Fala, pode falar. Se vocês tivessem oportunidade, fossem abordados por alguém, né, ou você abordasse, sei lá, surgisse uma oportunidade de falar sobre o livro de Daniel, por onde você começaria, né? O que nós falaríamos, já que tem tantos tópicos aí, tanta coisa, mas o que seria mais interessante para a gente falar para alguém? O livro de Daniel. Eu penso, vai meditando aí, talvez seja só para reflexão, se quiser falar. Eu penso agora, lembro da simplicidade de algo que até a Shirley comentou aí, da integridade dele, né? E a gente ouvia, gente que passou a juventude na igreja, ouvia muitos sermões, José, Daniel, e uma coisa simples, né? Ele orava 3 vezes ao dia. E hoje, com esse momento que nós estamos vivendo em casa aí, né? A gente está tendo a oportunidade de resgatar essa simplicidade aí da oração, que é uma coisa simples, mas que traz uma grandeza muito grande para a nossa vida. Mas aí dizem que o inimigo está nas pequenas coisas, né? A gente ficou em casa, matematicamente é perfeito, né? O quê? 2 horas de translado para ir, para voltar, né? Então, você não precisa sair de casa, você economiza umas 4 horas, 3 horas, né? Tal. Assim, vou fazer um monte de coisa, né? Pergunto para cada um, cadê o tempo? Cadê essas 4 horas que eu economizei? Tá na cama. A gente tem que ficar atento, porque senão a gente é engolido. Tem que ficar atento. Em primeiro lugar, se a gente não busca, pode perceber, se a gente não acorda e já vai logo fazer o culto, depois fica complicado. Aí a comunhão já fica... Agora, você começa o dia já fazendo culto, fica muito melhor. Eu acho que o maior legado que Daniel nos deixou é exatamente isso, né? É uma vida de união e de comunhão, né? Porque a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, mas Daniel, eu creio que Daniel orava muito mais do que isso, muito mais do que só 3 vezes ao dia. Não, isso aí não tem a menor dúvida. Ele como a Gisele falou, Daniel tinha Deus como um verdadeiro amigo, né? A todo momento, Daniel estava em contato com Deus e conversando com Deus o tempo todo. Por isso que ele teve uma vida tão abençoada como ele teve. Não, era isso que eu estava tentando lembrar. Quando a Gisele falou sobre a vida de Daniel, que para ele também não deve ter sido fácil. Mas ele, pelo fato dele buscar a Deus, porque ele sentiu medo também, ele ficou aflito, um ser humano. Sim. Mas como ele buscava sempre a Deus, ele tinha essa fortaleza, né, de Deus nele. E aí ele era usado como instrumento, ele em momentos ficava aflito, mas no mesmo tempo já sentia a segurança de Deus na vida dele. E é isso que a gente tem que buscar hoje. Talvez essa parada do coronavírus, talvez não, eu tenho certeza que Deus fez o seu povo parar para poder a gente ter mais comunhão mesmo. Porque muito... a gente, mesmo esse tempo que o Augusto falou assim, tá, a ida para o trabalho e a volta do trabalho, cadê o tempo? Se a gente não tomar cuidado, a gente é engolido pelo tempo. O mundo está muito acelerado, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado, a gente sem tempo para nada, é fast food, tem que ser ali... Tudo é para ontem, tudo é para ontem. A gente mesmo fica acelerado, né? Agora, é como se Deus tivesse intervindo no meio dessa situação aí para mostrar para a gente que é possível. Parar, é necessário parar. Eu vejo dessa maneira também, pastor. Concordo contigo. Bom, gente. Da maneira que Deus age
A turma não quer dormir mais não, meu irmão. Agora vai até o fim. Não, eu acho que a gente pode continuar. Eu quero orar para encerrar essa parte e a gente continua aí até a aula acabar. Não tem problema nenhum. Não, eu estou precisando sair aqui também. Eu estou com umas situações aqui que eu tenho que... Não, o senhor vai sair. Já. Amém. Só, antes de encerrar, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Espera aí. A gente estava prestando atenção no que a gente estava falando. Aí, igualzinho. Só para deixar claro, foi o João que fez, para variar, tá? Rapaz, essa turma... Eu sou amigo dessa turma. Na música de Roberto Carlos. O resgate voltei. Eu Caramba, que o voltei cabelo agora. igualzinho. Virou meme. Então tá bom, gente. Gisele, ora pra gente, por Ai, favor. meu pai. Oi? Pode orar pra gente? Pai querido, amado Deus, primeiramente, muito obrigada, Senhor, porque temos conseguido usar a tecnologia para nos mantermos próximos, para manter aí o foco na missão, Senhor, alcançando outros lares e fortalecendo a nós mesmos em comunhão como igreja, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, pela vida de cada um aqui presente, porque o Senhor tem nos guardado, Pai. E gostaríamos de te pedir, Senhor, que continue nos guardando em segurança, Senhor, durante tantos problemas que ainda tem por esse mundo, Pai. Cuide da nossa família, dos nossos amigos. E, Pai, que a gente continue focado na missão, que a gente consiga gerenciar melhor o nosso tempo para poder ter mais comunhão contigo e conhecer melhor o teu querer, Pai. Que a gente possa continuar com os projetos online, que a gente possa continuar falando da tua palavra e levando a esperança para o coração das pessoas, Pai. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.